A gente não está falando de uma sentença, né? É uma pessoa que ela tem... Inclusive, o autista ele tem um potencial gigantesco para poder fazer coisas, trabalhos específicos, né? Muito por conta na nova tendência, né? Tipo assim, de fomentar, né? Eles estarem inseridos na sociedade, né? Eles fazem trabalho muito melhor do que algumas pessoas por conta do hiperfoco. Então, já existem vários estudos nisso, né? Quando a gente fala de autismo, a gente fala de um espectro, né? Então, a gente vai ter crianças que têm realmente grandes potenciais, têm ilhas de aprendizagem. A gente vai falar de crianças que têm um desenvolvimento diferente, um desenvolvimento um pouco mais lento, né? Que envolve uma demanda maior de intervenções, com horas a mais e com uma dedicação maior. Receber um diagnóstico nunca é fácil. Nenhuma família está preparada para isso. Né? Nenhuma mãe, eu quero ter um filho autismo. Por quê? Exatamente porque a gente é imerso numa sociedade que é preconceituosa. Numa sociedade que tem muitas barreiras. E a gente fala de barreiras de todos os sentidos. Né? Atitudinais, né? Das pessoas realmente não... Eu sofro preconceito porque eu sou careca. Acredito, né? E eu não vou... Eu tô te falando, eu recebi um médico que veio aqui, né? Um amigo meu, o Dr. Paulo, excepcional. Ele falou, cara, vamos mexer nisso aí. Ele trabalha com transporte. Então, acho que eu não vou. Então, você consegue mais ou menos... vou enfrentar o preconceito, cara. Sério? Você consegue mais ou menos entender o que uma família passa, né? Por quê? Né? Porque exatamente assim, o que eu preciso oferecer para essa criança ter um pleno desenvolvimento, né? Eu preciso ter muito mais do que a gente, né, teria num cuidado de uma criança típica. Então, a gente tem tratamentos, acesso a tratamentos que não são baratos, né, que não são oferecidos pelo poder público, né? A gente não tem escolas preparadas. Então, a gente não tem mecanismos suficientes para que esses pais vivam numa situação mais tranquila, né? Então, os pais vivem sob tensão. E a gente tem pesquisas sérias que falam que o nível de ansiedade dessas famílias, das mães, dos pais, são superiores a qualquer outra comunidade. Inclusive, elas são similares a soldados de guerra, né? Então, você vai ver que mães, principalmente as mães que, né, acabam sendo as maiores cuidadoras, porque a gente tem essa outra situação, né, de que as famílias acabam não conseguindo né, permanecer juntos, porque às vezes o companheiro abandona, não dá conta, e a mãe é que acaba, né, grande maioria das vezes, 90% das vezes, a mãe que acaba ficando, né, realmente cuidando de forma solitária desse filho. Entendi. Então, é uma série de circunstâncias aí que não é assim, ter um filho, a gente vê assim que a grande maioria das mães realmente assim, né, se dão o melhor para os filhos. Mas o que é pesaroso em relação ao diagnóstico é não ter estrutura. Né? É um problema estrutural, aquilo que a gente vinha falando antes em off, né? Então, assim, poderia ser mais tranquilo? Poderia, né? Se a gente tivesse um suporte maior. Então, a gente vê todos os dias as mães batalhando aí em busca do básico, né? Em busca do que é o mínimo para os filhos, né? Não é nem pedir o que é o máximo, assim, quer o quê? Quer um acesso à escola, quer ter um acompanhante especializado para que essa criança consiga desenvolver bem na escola, ela quer ter acesso a terapias. A gente sabe que hoje o que modifica a realidade da família, dessas crianças, é ter terapias de qualidade, terapia com bases científicas, né? Com evidências científicas. Então, isso e aí, para essas famílias, realmente assim, é pouco palpável. Né? Principalmente para as famílias que realmente não têm um poder aquisitivo que consiga comportar, né, essa gama de intervenções que essa criança precisa submeter. Né? Então, precisa de fono, TO, precisa de escola, precisa de mediador, precisa do neuropediatra, de uma consulta que muitas vezes não é tão barata, né? E de uma intervenção que não é uma vez por semana, né? Intervenção de 20 horas, de 25 horas. Então, é um custo realmente oneroso para essa família. Então, o peso maior não é o ter o filho autista, né? A gente ama e a gente sofre muitas vezes por não conseguir oferecer aquilo que seria o ideal para esse desenvolvimento. E sofre mais ainda por saber que a gente não tem vida eterna, né? Os pais não têm vida eterna, tá? E aí, quando a gente for, quem que cuida dessas crianças? Se elas não têm todo esse, né, esse apoio ali enquanto a mãe tá, enquanto a mãe vai embora, como é que fica, né? Verdade. Então, a sociedade precisa compreender que esse problema ele é muito maior, que ele não é apenas daquela família, né? É um problema de todos, porque a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer família.
Entendi. Né? Qualquer família, né, pode vir. A gente está falando aí de genética também, né? A gente vê que isso realmente, né, pode acontecer, é possível. E aí você pensa que não, mas na minha família tem autistas. Se você faz uma retrospectiva, você vai ver lá no passado aquele teu parente que parecia diferente, que parecia estranho, que era mais calado, que não casou, né? Que ficava realmente ali pelos cantos, né? E que realmente poderia ser um autista já nessa linhagem. Entendi. Aí. Né? Então, a gente precisa aprender, né? Precisa conscientizar que toda a sociedade precisa se mobilizar para realmente oferecer um melhor suporte para essas pessoas. Exato.